Olá, pessoal! Mais uma aula de matemática e hoje nós vamos aprender como calcular a área de um setor circular. Ao final da aula, não esqueçam de fazer os exercícios 3 e 5 lá da página 174. Então, primeiro de tudo, para nós falarmos de área de setor circular, nós precisamos lembrar corretamente qual é a área do círculo. Isso está bem fresco na cabecinha aí de vocês, né? Então, a área do círculo, quem se arrisca a falar qual é? Então, quem falou πr ao quadrado, acertou. Então, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, agora, para nós entrarmos na área do setor circular, nós precisamos também entender o que é um setor circular. Então, observem aqui, a prof pegou um exemplo de uma pizza inteira, do jeito que ela chega na nossa casa, quentinha, né? Gostosa. Então, essa pizza inteira seria uma ideia do círculo, beleza? A ideia do setor circular seria o quê? Um pedaço dessa pizza. Então, ali a prof acabou ficando um pouquinho em cima desse pedaço da pizza, mas o setor circular é justamente esse pedaço da pizza, é uma parte do círculo, que começa, vamos dizer assim, lá no centro do círculo e compreende entre dois raios, né? Então, essa região seria um setor circular. Então, o exemplo que a prof mais gosta de dar é o pedaço de uma pizza, que é um setor circular. Entendido? Beleza? Então, pessoal, vamos começar lá o cálculo da área de um setor circular utilizando uma ideia de regra de três. Então, vocês já aprenderam como se calcula, como se resolve problemas utilizando regra de três no ano passado. E é esse raciocínio que nós vamos ter agora. Por quê? Observem o seguinte. Eu quero calcular a área de um setor circular de 60 graus, cujo raio é de 10 centímetros. Então, primeiro de tudo, a gente identifica o círculo correspondente, ele tem 10 centímetros de raio, e observa ali onde está marcado 60 graus com aquelas setinhas para indicar que é aquela região interna. Então, quando falo em setor circular, eu preciso saber qual é o ângulo desse setor para eu saber qual é a abertura desse setor, né? Para eu ter a região ali do meu setor circular. Então, observem o seguinte, nós sabemos calcular a área de um círculo todo completinho. Então, nós vamos pensar o seguinte, a área de um círculo todo é πr ao quadrado. E esse círculo todo completo, ele tem quantos graus? Hein? Quantos graus? 360. Então, aí nós podemos estabelecer uma regra de 3. 360 graus é a área do círculo todo e o grau do setor circular vai ser a área do setor circular e a gente vai desenvolver aí, vocês vão pegar o jeito. Então, observem aqui o que a prof vai fazer. Então, eu sei que o círculo todo, ele tem 360 graus. Então, eu marquei ali que o ângulo é 360 graus. A área desse círculo completo é πr ao quadrado. Como o raio é 10, então a gente vai fazer π vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então, a área desse círculo será 100 π centímetros quadrados. Como eu quero descobrir a área do setor de 60 graus, então embaixo do ângulo de 360, nós colocamos 60 graus. E a área é desconhecida, então eu posso chamá-la de x. E agora, quem lembra o que nós fazemos numa regra de 3 para resolver? Multiplica-se cruzado. Então, nós temos ali que 360 graus vezes x vai ser igual a 60 graus vezes 100 π. E assim nós temos uma equação em que nós precisamos encontrar o valor de x. Então, seguindo a resolução, nós temos que 360 graus vezes x é igual a 60.000 π. 60.000 não, perdão, 6.000 π. Então, 60 vezes 100, 6.000. E agora, isolando o x, nós temos que 6.000 π dividido por 360 vai ser igual ao x. E fazendo a divisão, 6.000 π dividido por 360 vai dar 16,6 π centímetros quadrados. Então, observem que aí nós calculamos a área do setor circular utilizando uma regra de 3. Então, observem que esse é um caminho, sim, que dá para resolver qualquer problema de setor circular. No entanto, nós conseguimos elaborar, ou melhor, conseguimos chegar em uma fórmula pronta que nos dá a área do setor circular, que é o que nós vamos fazer agora. Então, observem o seguinte, como que nós vamos determinar essa fórmula? Utilizando a ideia da regra de 3.
Então, montando a nossa regrinha de 3, relacionando ângulo e área. Então, nós sabemos que quando você tem 360 graus é o círculo todo. Então, o círculo todo, a área é πr ao quadrado. Quando eu tenho um ângulo qualquer, nesse exemplo eu vou chamar de A, então qualquer ângulo que vai ser o ângulo do nosso setor circular, a área vai ser o quê? A área vai ser x. Então, observem que o que nós queremos encontrar nessa regra de 3 é o valor de x. O A é um valor desconhecido aqui também, mas é um valor que vai ser dado nos problemas. Então, o que nós queremos encontrar é o x. Fazendo a multiplicação cruzada, nós temos que 360 graus vezes x é igual a vezes π vezes o raio ao quadrado. E agora, isolando o x, nós temos que a área de um setor circular, galerinha, olhem a fórmula com bastante atenção. Tem vários passo a passo ali, mas prestem muita atenção. Então, a área de um setor circular é o quê? É o ângulo do setor circular A vezes o π vezes o raio ao quadrado dividido por 360 graus. Então, essa é a fórmula que dá para calcular a área de um setor circular. Então, gravem da seguinte forma. Você pode utilizar a regra de 3 para descobrir a área de qualquer setor circular, ou simplesmente utilizar essa fórmula, substituindo no lugar de A pelo ângulo do setor circular e no lugar de R pelo raio desse círculo, né? Desse setor circular, beleza? Então, agora vamos treinar isso e ver como que a gente aplica no exercício. Então, vamos lá. Em uma pizzaria de Cascavel, as pizzas são divididas a partir da escolha dos clientes. Celina solicitou que gostaria de um setor circular de 180 graus no sabor calabresa, 90 graus no sabor 4 queijos e o restante no sabor palmito. Sabendo que as pizzas possuem raio de 20 centímetros, qual será a área correspondente ao sabor palmito? Então, a gente sabe que o sabor palmito é correspondente a um setor circular de quantos graus? Então, primeiro de tudo, a pizza toda, o círculo todo é 360 graus. Então, nós temos ali 180 graus para calabresa, 90 graus para 4 queijos. Somando esses dois, nós temos 270 graus. Sobrando quantos graus para o sabor de palmito? 90 graus, muito bem. Então, ali já está a fórmula do setor que nos dá a área do setor circular. Quem que é o A nessa situação? É o ângulo do setor, o prof acabou de falar, 90 graus. Quem é o raio? 20. E o π é o valor constante que a gente vai considerar aí na fórmula, beleza? Então, substituindo, no lugar de A, 90 graus, no lugar de π, 3,14 e no lugar do raio, 20. Então, aqui a prof substituiu o π por 3,14, tá bom? Então, a área vai ser igual a quanto? Fazendo toda essa multiplicação, 90 vezes 3,14 vezes 400, porque 20 ao quadrado é 400, nós temos 113.040. E ainda nós temos que dividir por 360, obtendo, então, 314 centímetros quadrados. Então, qual vai ser a área do sabor palmito? 314 centímetros quadrados, beleza? Então, nesse próximo exercício, pessoal, vamos ler com bastante atenção. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências e a figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos com ângulo central de 60 graus. O raio R deve ser um número natural. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular com dimensões 50 metros por 24 metros. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já existente. Considere π igual a 3 e qual é o maior valor possível para R. Então, observem que nessa situação, nós queremos calcular o valor do raio, né? E nós já temos a área do setor. Mas calma, gente, com muita atenção. O que está falando o exercício? Que a área desses 3 setores juntos precisa ser inferior, né? Precisa ser menor que a área dessa piscina retangular. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber qual é a área da piscina retangular, para depois descobrir qual vai ser esse raio. Então, começando,
nós vamos utilizar a fórmula do setor circular. Então, a área de um setor circular é o quê? É o ângulo vezes π vezes o raio ao quadrado. Observem que aqui a área vai ser o quê? 60 graus vezes o π, que é 3, vezes o raio ao quadrado dividido por 360 graus. Certo, galera? Até aí? Então, aqui o π eu substituí por 3. E o R, eu mantive R porque eu quero calcular ele. Resolvendo aqui, nós temos que a área desses setores circulares todos juntos tem que ser menor que 1.200. Então, eu vou fazer o cálculo como se fosse igual. Então, lá no final, a gente vai fazer a análise da resposta. Por que eu coloquei 1.200? Porque a área dessa piscina retangular, como eu já falei para vocês que a gente precisava saber, é 1.200 metros quadrados, porque 50 vezes 20 é 1.200 metros quadrados. Então, a área de 3 setores circulares, 1.200, é igual. Aqui prestem muita atenção para que ninguém se perca no raciocínio. Quando a prof fez esse cálculo, é de um setor circular apenas, mas essa piscina é formada por 3 setores, então por isso que a prof colocou esse 3zinho aqui para multiplicar. Então vai ficar 3 vezes 180 vezes r ao quadrado dividido por 360. Esse 180 saiu de 60 vezes 3, beleza? Até aqui todo mundo está entendendo? Então vamos seguir. Seguindo aqui, nós temos que 400 é igual a 180 vezes r ao quadrado dividido por 360. Aí vocês me perguntam, prof, de onde saiu esse 400? Daqui. Esse 3 que está multiplicando todo mundo, ele pode vir para o outro lado dividindo. Então, 1.200 dividido por 3 é 400. Por isso, aqui ficou 400. O próximo passo, o que a gente pode fazer? Simplificar esse 180 com esse 360. Então, dividindo os dois por 180, nós temos 1 e 2. Então, ficamos que 400 é igual a 1 vezes o raio ao quadrado sobre 2. E assim, nós temos que o raio ao quadrado é igual a 800. Só que atenção, pessoal, o raio ao quadrado sendo 800 vai nos dar a área igual à área da piscina retangular e nós queremos que essa área seja menor. E outra coisa também, existe algum número que ao quadrado dê exatamente 800? Não, não vai ser um número inteiro, né? Então, o que a gente consegue concluir? Que o raio vai ser igual à raiz quadrada de 800, que é aproximadamente 28. Como essa área precisa ser menor, então nós vamos considerar o número menor possível, ou seja, 28 metros. Então, assim, a área, ou melhor, perdão, o raio desse setor circular que vai corresponder à situação enunciada aqui no problema, vai ter que ser 28 metros. Beleza aí, pessoal? Então, vamos para mais um. Um fazendeiro precisou construir uma parte de uma tampa de concreto para sua cisterna. Essa parte corresponde a uma semicircunferência, ou seja, ao setor circular de ângulo 180 graus. O diâmetro da cisterna é de 3 metros, conforme constatou o fazendeiro. Sabendo que o custo de construção dessa tampa é de R$ 100 por metro quadrado, qual será o valor gasto? Então, aqui nós precisamos saber qual é a área desse setor circular para depois multiplicar por 100. Então, vamos lá ao cálculo da área, utilizando a fórmula da área do setor circular. Nesse caso, o A, que é o ângulo, mede quantos graus? 180. Então, a área vai ser igual a 180 graus vezes 3,14 vezes 1,5. Por que aqui eu usei 1,5 e não 3? Porque aqui 3 é o diâmetro, então o raio é a metade. Fazendo essa multiplicação, nós temos aqui que a área vai ser igual a 3,14 vezes 2,25 sobre 2. Aí vocês me perguntam, prof, esse negócio está estranho, o que você fez? Observem aqui comigo. Esse 180 e esse 360, a prof simplificou. Então, aqui fica 1 e aqui embaixo fica 2. Então, 1 vezes 3,14 vezes 2,25 é simplesmente isso.
e sobre 2. E 2,25 é de 1,5 ao quadrado, beleza? Então, seguindo adiante, nós temos que a área vai ser 7,065 dividido por 2. Chegamos, então, que a área vai ser de 3,5325 metros quadrados. Mas observem, eu não quero saber simplesmente a área, eu quero saber quanto essa pessoa vai gastar. Então, nós precisamos ainda multiplicar esse valor da área por 100, chegando então que o valor a ser pago será de R$ 353,25, porque multiplicando isso aqui por 100 resulta neste valor. Beleza aí, pessoal? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham entendido essa fórmula da área do setor circular, mas a professora vai enfatizar aqui, a gente pode usar a fórmula ou pode usar a regra de 3, o que vocês acharem que fique mais fácil para vocês, beleza? Então, qualquer dúvida, entre em contato com a prof e nos vemos na próxima aula.